Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 1899. Sim, esse momento chegou porque eu tive a oportunidade de assistir aos 6 primeiros episódios. Ao todo a série vão ter 8, então falta 2 ali, não sei o final, não vou poder falar do final, mas o fato é que a gente já pode conversar um pouquinho sobre o que eu achei da série, lógico, sem spoilers. A série estreia oficialmente no dia 17 de novembro na Netflix e é lógico que vocês podem esperar muitos vídeos aqui no canal, porque vai ter aquela cobertura bem completa que nem foi na última temporada de Dark. Então, pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, né, Dark eu basicamente fiz um TCC, eu fiz um documento de 67 páginas na terceira temporada, então assim, foi uma gastura de bug mental pra trazer todos os vídeos, e quando tem essas séries mais pesadonas, eu gosto de me cuidar enquanto eu tô assistindo, fazer uma boa skincare, ter quase um lance sensorial. Só quem faz aquela maratona sabe qual que é esse sentimento. E pensando nisso, o Boticário junto com a Netflix transformou as emoções das séries em produtos da linha Botflix, que é focado nas séries La Casa de Papel, Sex Education e Stranger Things. E vocês sabem que eu amo todas. Inclusive eu falei de todas aqui no canal, então imagina quando eu soube, eu simplesmente pirei. E na coleção de Stranger Things tem um aromatizador de ar que deixa um cheirinho de mistério no ar. Se você tá nesse vídeo, inclusive, você gosta de um bom mistério. E também tem a máscara Peel. E tem um brilho aqui que é coisa do mundo invertido. No melhor meu toque, mas me gusta muito a La Casa de Papel. E esse portunhol ficou horrível, mas olha, uma coisa que é belíssima é o Bella Ciao. Na coleção de La Casa de Papel tem esses dois hidratantes, já muito conhecido da linha Cuide-se, que tem uma hidratação bem intensa, principalmente se você tiver a pele ressecada, e ambos têm um cheirinho bem sutil. E na coleção do Sex Education também tem o hidratante, mas também esse Egeu. Ambos têm um perfuminho um pouquinho mais adocicado, mas super sutil, é aquele que não incomoda, mas o que eu realmente gostei foram esses lápis, porque eles são extremamente pigmentados, então você consegue fazer super o olhão da Maeve, ou até mesmo da Eleven na segunda temporada de Stranger Things. Bitchin. E pra conhecer a coleção completa eu vou deixar o link aqui na descrição e aproveita porque tá rolando uma super promoção. Na compra de 2 produtos você tem 20% de desconto e na compra de 3 produtos ou mais você tem 30% de desconto. E corre porque a edição é limitada e sério, gente, vocês viram aí nas redes sociais, eu usei várias vezes pra fazer os vídeos. É uma edição que tá bem especial, principalmente pra gente que ama série. Então aproveita essa dica porque dica boa é dica de amigo e amigos não mentem. E olha, eu vou falar aqui pra vocês, foi extremamente importante para fazer a maratona de 1899, porque foi necessário, o bug mental veio. Os fãs de Dark ficaram órfãos por pouco tempo, porque afinal de contas a gente tem aí a série dos mesmos criadores de Dark. Na série a gente acompanha uma embarcação que sai da Europa e vai para os Estados Unidos no sonho de ter uma vida melhor, mas o mistério começa a acontecer quando eles encontram uma embarcação que até então estava sumida por 4 meses. E para complementar mais ainda esse mistério, as pessoas que estão ali têm uma certa conexão. E é aí que a gente começa a pirar os nossos cabeções. Um aspecto que eu já vou falar aqui logo de cara, que é muito interessante da história, é que o background dos personagens, eles são contextualizados por episódio. Apesar da gente ter a história principal, que a gente vai acompanhando muito envolto do mistério, lógico, a gente vai conhecendo cada vez mais esses personagens e cada episódio tem um destaque em um. E conforme a gente vai entendendo mais e mais, a gente vai compreendendo qual que é essa conexão. E assim, gente, o que eu digo pra vocês desses 6 episódios que a gente viu é que eles conseguiram trazer o mesmo feito de Dark. Cada episódio tem um gancho extremamente impressionante, o que faz a gente querer ter essa maratona e cada vez mais tentar descobrir o que tá acontecendo ali. E o 5º episódio, ele é o episódio mais impactante, assim como foi em Dark, né? Que é um momento que a gente tem grandes revelações e começa a tomar um pouco mais de forma o mistério. E é interessante que cada episódio vai deixando uma pergunta aí no ar. Então é bastante interessante como a história vai se dando e como o mistério vai tomando forma. O mistério em si, falar sobre o que é essencialmente, já seria um spoiler, mas o que eu digo pra vocês é
quem acompanhou os vídeos prévios aqui no canal sobre os trailers tá no direcionamento certo. Mas o que eu posso dizer agora é que o mistério ele tá envolto de determinado assunto que pode tornar a mitologia bem abrangente e também que pode modificar, inclusive, algumas coisas do que a gente tá vendo agora. Então, eu sinto que eles pegaram uma temática que eles podem tornar ela mais complexa ao longo das temporadas. Os próprios criadores já tinham falado em entrevista que a pretensão deles também é ter 3 temporadas, como foi Dark, né? E quando a gente pensa em Dark, por exemplo, a gente via que a complexidade ela ia aumentando conforme ia trazendo mais e mais temporadas, né? Então a gente começava com uma temporada um pouco mais singela, com a apresentação base dessa mitologia, e a segunda e a terceira aprofundava e abrangia mais, né? Então eu sinto que eles estão caminhando nesse mesmo aspecto aqui, e como a gente vai entendendo, esse quebra-cabeça também é bem interessante ao longo dos episódios. Outro aspecto que eu achei também interessante é que justamente pela série ser situada em 1899, eles se aproveitam de uma falta de conhecimento da época sobre esse determinado assunto e que eles podem trazer os conceitos, os estudos no entorno disso. Então eles podem trabalhar de forma mais aprofundada alguns conceitos dentro desse determinado assunto. Agora, um aspecto que eu acho que eu tenho que falar aqui, apesar de serem séries completamente diferentes, né? Os próprios criadores deram uma entrevista falando que 1899, mesmo que não mexesse com Viagem no Tempo e Buraco de Minhoca, ainda assim era uma série que tinha o DNA de Dark. E de fato, a gente tem algumas similaridades que é interessante, que eu acho que todo fã de Dark vai perceber. Algumas delas é frase emblemática, alguns aspectos de como a mitologia é construída, até mesmo a forma que o mistério vai se caminhando. Então a gente vê que tem uma estrutura, inclusive narrativa, né, não só em questões mitológicas, que são muito similares a Dark, o que seria, né, a assinatura dos criadores aí da série. E eu sei que os fãs de Dark, eles vão ficar pirados em querer saber se de alguma forma se conecta, se vão ter aspectos que vão remeter a Dark. Tirando essa parte estrutural, não tem nada assim que, por exemplo, e aí em determinado momento apareceu o símbolo do infinito. Então não tem esses easter eggs, não ao menos que eu percebi nesse momento que eu tô gravando o vídeo, que eu assisti uma vez cada episódio, mas o que tem com relação a Dark é realmente essa parte estrutural. E aí vamos falar também sobre a mitologia, né? Eu sinto que a gente tem uma estrutura similar ao da primeira temporada, ou seja, que nem eu tinha falado ali no início do vídeo, é que eles trazem uma primeira temporada mais apresentação, mais base, que eu acredito que vai existir uma complexidade conforme as temporadas forem desenrolando. Mas até o momento que a gente tá, é bem complexo e tudo vai fazer sentido. Então, quando vocês assistirem a série, preste atenção em muitos detalhes. Lembra que lá no trailer, por exemplo, tinha aquele triângulo, né, nos botões? Isso vai ter um significado. Tem também a pirâmide, né, que aparecia, o símbolo do triângulo também com traço. São coisas que são construídas aí ao longo da primeira temporada. Então, o que eu digo pra vocês de história, de mistério, de estrutura, de mitologia, tudo de uma forma geral, é que eu sinto que os fãs de Dark eles vão ser agraciados, mas ao mesmo tempo também permite que traga um novo público, porque a gente realmente tem uma temática que a princípio parece bem diferente, apesar das suas similaridades estruturais. E quando eu puder falar com spoilers da série, tem algumas referências do que foi trabalhado até agora, que eu acho que elas podem se tornar muito impactantes, até mesmo pro futuro da série. Isso assim, não sei como vai terminar, né, mas pensando um pouco mais à frente, gente, vocês sabem, né, a cabeça de 1899, que nem foi Dark, né, vai à loucura realmente. Então é óbvio que a gente assiste especulando lá na frente, mas eu devo dizer uma coisa aqui pra vocês, tem algumas coisas que eu senti, que eu não sei se é porque a gente já conhece como que o Barambodar e a Ianthe Freeze, eles trabalham de uma forma geral, né, mas eu senti que algumas coisas são mais fáceis de você perceber do que foi Dark. É quase que nem quando a gente assiste, por exemplo, os filmes do Nolan, né, que nem eu falei, conforme você vai consumindo uma obra de um determinado diretor, etc., você não que você entende como ele pensa, mas você consegue compreender meio que os caminhos, as estruturas. Então eu sinto que 1899 é um pouco mais simples. Eu não sei se simples é a palavra, não é a palavra certa, com certeza, mas você consegue captar alguns mistérios
mistério já, mesmo que eles não te respondam. Isso eu falo com base, assim, em coisas que eu imaginava nos 3 primeiros episódios e se confirmou até, sei lá, o 6º episódio. Pode ser que mude tudo aí nesses 2 últimos que eu não vi. Agora, vamos falar dos personagens, porque isso foi um aspecto que também Dark fez muito bem, que eram personagens marcantes. E eu digo pra vocês que eles são, e muito, principalmente porque a gente tem toda essa estrutura, né, de nacionalidades diferentes, o que eu acho extremamente importante, até porque a gente tem uma diversidade maior aqui. Mas eu acho interessante que quando a série foi divulgada, eles falaram que sim, vão ter outras línguas, como o próprio alemão, né, também teria francês, espanhol, por causa dessas diferentes nacionalidades, mas que majoritariamente eles iam falar inglês. Pelo menos até o momento que eu vi a série, eu sinto que tá super bem distribuído. Realmente a gente tem vários diálogos que são em inglês, mas a gente tem muitos diálogos em outras línguas. Então eu diria até que é um 50-50 aí, sabe? E é legal como eles utilizam disso, porque às vezes tem alguns diálogos entre personagens que não necessariamente um entende o outro, porque são línguas completamente diferentes. A gente, como audiência, entende o que tá sendo falado, e os personagens em si, eles tipo, sentem a cena, mas eles assumem que não tem um entendimento ali, mas a gente, como audiência, consegue compreender. Então eu achei bem interessante. E outro aspecto que eu acho legal também falar sobre as nacionalidades é que eu senti que eles também trouxeram muito da atuação desses locais. Então, por exemplo, o Ángel, né, que é interpretado pelo Miguel Bordenó, que fazia Elite, inclusive, e tal, ele é um espanhol e a gente vê que ele tem uma atuação muito mais dramática, assim como na Ling Hui. Então eu senti que eles imprimiram os aspectos nacionais deles também na atuação. E é interessante porque, por exemplo, no Wake, que é interpretado pelo Andreas, que é o Jonas adulto, né, de Dark, ele tem algumas similaridades, inclusive, com o que era o Jonas adulto, mas talvez isso seja até um aspecto da atuação alemã, que é um diálogo mais ali no olhar e tudo mais. E falando no Ángel, eu preciso dizer aqui, gente, o Miguel Bordenó, ele realmente é um ator muito bom, sabe? Tanto ele quanto o Andreas, eles são atores que me impressionaram muito nas séries anteriores, então eu até consigo falar um pouco mais, porque a gente vê que eles se destacavam muito nas séries que eles estavam. Então, por exemplo, o Miguel, é muito interessante como ele conduz o drama, você realmente vai muito assim na dele, na atuação dele, do que o personagem tá passando. E já o Andreas, eu gosto muito de como ele tem essa facilidade de ter aquele olhar marejado, sabe? Então, o que a gente tem aqui são atores extremamente bons. A Ling Hui, ela me impressionou bastante. A Tove e o Jerome também, como eu tinha falado, eu acho que eles são personagens extremamente interessantes. E é interessante, gente, aí eu já vou entrar pra falar um pouquinho de cada personagem, é que o Wake, ele é um personagem poucas ideias, entendeu? Tipo, ele é o capitão do navio, então ele toma as decisões e ele só, tipo, fala, ó, eu vou fazer isso, se você gostou ou não. Então, assim, ele é um personagem que é interessante, ele carrega um mistério também que é bem pesado, inclusive os personagens que pra mim até então tiveram o background mais pesado foi a Tove, a Ling Hui e o próprio Wake. Então são personagens que eu gostei muito de como trabalhou. A Tove especificamente e o entorno da família dela tem um arco bastante interessante também, principalmente porque é bastante envolvente com a discussão de uma forma geral, porque assim como Dark, que sempre utilizou ali de ciência e física para explicar sobre as suas obras e trazendo também a religião, principalmente quando a gente falava ali de Adão e Eva e tal, isso também é estrutural aqui em sentido de ciência e religião. Então no vídeo com spoilers eu até me aprofundo mais para falar da família dela, que foi um dos arcos que eu mais gostei de acompanhar. Mas de uma forma geral, todos os personagens têm um background bastante duro. E como eu tinha falado antes, é muito interessante a gente ir descobrindo um pouco mais sobre eles. Tem alguns personagens que são mais misteriosos, como é o caso da criança, como é o caso do moço que vem ali no barco, que eu tinha comentado na análise de trailer, o Jerome também, mas tiveram personagens que não necessariamente a gente prestou tanta atenção nos trailers, que eles também têm grande importância aqui. Então, complementando até mesmo que eu falei sobre os detalhes de mitologia, tudo vai fazer sentido, os personagens, numa forma geral, eles são muito bem trabalhados, além dos principais, que foram os que a gente conheceu, que ganharam aí seus pôsteres individuais que a Netflix já divulgou. E outra personagem que eu não posso deixar de falar é sobre a Maura. Ela é uma personagem que vem aí como a nossa grande protagonista, né? Ela teve grande destaque nos trailers. O que eu falo sobre essa personagem é que ela é extremamente interessante de ir acompanhando. Então a gente tem grande parte das descobertas a partir da perspectiva dela. E olha, a história
dela é bastante interessante. Bom, gente, eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. A questão é que eu tô extremamente empolgada com essa série. Eu acho que ela é tudo sim que a gente imaginava. Eu acho que assim, tenha em mente que são séries diferentes, tá? De Dark, 1899, apesar de ter essa estrutura similar que eu falei. Eu acho sim que é mais um feito o que foi feito aqui. Ela reproduz o mesmo estilo, mas sendo um toque completamente diferente. O aspecto de ter as nacionalidades diferentes é extremamente interessante e também como a gente vai descobrindo mais sobre esses personagens enquanto o mistério todo tá acontecendo. Até o momento que eu assisti, que foram 6 episódios, não temos todas as respostas e muito provavelmente no final, conhecendo Dark, né, vamos ter mais perguntas ainda, talvez mais perguntas que respostas, e vocês sabem que a gente vai falar muito dessa série. Eu tô realmente empolgada, assim, gente. É um negócio que eu não sei nem explicar. Eu gosto muito de contextos originais assim, e o assunto que é o mistério também é algo que particularmente me interessa e muito. Enfim, eu tô louca pra vocês verem, sério, eu juro pra vocês, pra gente falar de todos os detalhes. Mas deixa você aí nos comentários, tem mais algum aspecto que vocês queriam saber e eu acabei não falando aqui? Quem sabe eu não posso trazer um outro vídeo sem spoilers, até a estreia na semana que vem? Enfim, vamos discutir e muito. Lembrando vocês que a coleção Botflix tá disponível no site, o link tá aqui na descrição. Eu testei todos os produtos, eu gostei bastante. Tudo que eu falei aqui é muito genuíno realmente, e são produtos que a gente já consome e é muito legal ver o nosso universo das séries que a gente ama tanto colidindo com ele. Então assim, aproveita a promoção. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!